Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos esta noite, no dia 1º de fevereiro de 2016, a primeira reunião ordinária de 2016. Vamos iniciar nossa sessão com a oração de costume. Havendo o número legal, declaro aberta esta sessão. Solicito, senhor secretário, vereador João Alberto Silva, que proceda a chamar os senhores vereadores. Carlos Luiz Braga, Dailton de Paula e Silva, Gerson Luiz Correia, Jaime Sevilo Barbedo, João Alberto Silva presente, José Marcos Rezende Bustamante, Marcos Batista, Maria Francisca Santos do Nascimento, Sebastião Dailton de Lima. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 21 de dezembro de 2015 e a ata da sessão extraordinária do dia 22 de dezembro de 2015. Não havendo manifestação, considera-se aprovada a ata da sessão ordinária do dia 21 de dezembro e a ata da sessão extraordinária do dia 22 de dezembro de 2015. Passaremos a leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício número 0678/2015 da Superintendência Regional do Sul de Minas da Caixa Econômica Federal. Ofício de número 678/2015. RSR Sul de Minas, Poços de Caldas, 30 de dezembro de 2015. A Sua Excelência, senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. Presidente Vargas Paiva Júnior, 48, bairro Centro, Pedralva, Minas Gerais. Assunto: contrato de celebração entre o município de Pedralva e a Caixa Econômica Federal. Referência ao contrato de número 1024.833-02/2015, Ministério das Cidades. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto do artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, informamos a celebração do contrato de repasse do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade objetivo melhoramento de vias públicas, pavimentação e troca de pavimentação. O valor a ser repassado por conta do OGU é de R$ 864.396,31, tendo este município se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 35.603,69, correspondente a 1,26% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 12 a 6 meses. Senhor presidente, só corrigindo, o prazo é de 12, no caso, 12 meses aqui ou 6 meses. No caso, 6 meses ou 1 ano, né? Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício 03/2016 do senhor Aldair José da Rocha. Ofício de número 03/2016. A Câmara de Vereadores de Pedralva, município de Pedralva, Minas Gerais. Odair José Rocha, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF sob o número
226.936-50. Residente domiciliado à rua José Belmiro Monte, número 64, centro desta cidade. Vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria solicitar a abertura de procedimento de apuração para o descumprimento da Lei Orgânica do município de Pedralva, Minas Gerais. Artigo 10, 28º. Regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Descumpre ainda o estipulado na Lei de número 12.468, de 26 de agosto de 2011, tendo em vista ainda que os taxistas não ficam no período integral nos pontos de táxi da cidade, além de que muitos dos táxis não estão sendo utilizados e os taxistas há anos não atendem a população nem no ponto de táxi, nem na zona rural, restando por derradeiro informar que os taxistas não se disponibilizam de ir em todas as localidades do município, como por exemplo, alguns bairros rurais. Certo de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração. Pedralva, 21 de janeiro de 2015. Odair José Rocha. Observação. Peço a gentileza de montar uma comissão para analisar o fato. De acordo com o regimento interno desta casa e após ter consultado a assessoria jurídica, que desde o ano de 2006, me parece, todos os táxis são considerados nulos no município, as placas, dada de situação adversa, sem qualquer qualificação, de forma ilegal. Vou nomear uma comissão para fazer esse trabalho de avaliação, que será composta pelo vereador do Partido dos Trabalhadores, Carlos Luiz Braga, pelo partido do PR, Sebastião Dail de Lima, e pelo partido do PSDB, José Marcos Rezende Bustamante. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da portaria 03/2016, 29 de 1 de 2016, do prefeito da Câmara Municipal, nomeando os membros da comissão permanente. Portaria de número 03/2016, de 29 de 1 de 2016. Nomeia os membros das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pedralva para o exercício de 2016. Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal de Pedralva, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 92 e o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal, baixa a seguinte portaria. Artigo 1º. Ficam nomeados os membros efetivos das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pedralva para o exercício de 2016, a saber: 1. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores: Marcos Batista, Maria Francisca Santos do Nascimento e João Alberto Silva. 2. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores: Carlos Luiz Braga, José Marcos Rezende Bustamante e Sebastião Dailton de Lima. 3. Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração Municipal. Vereadores: Jaime Civilo Barbedo, Dailton de Paulo e Silva e Marcos Batista. 4. Comissão de Ordem Econômica, Social e Cultural. Vereadores: José Marcos Rezende Bustamante, João Alberto Silva e Carlos Luiz Braga. Artigo 2º. Como suplente dos membros efetivos das comissões permanentes, ficam nomeados os seguintes vereadores. 1. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores: Sebastião Dailton de Lima, Dailton de Paulo e Silva e Carlos Luiz Braga. 2. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores: Marcos Batista, Jaime Civilo Barbedo,
e Maria Francisca Santos do Nascimento. 3. Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração Municipal. Vereadores: José Marcos Rezende Bustamante, João Alberto Silva e Sebastião Dailton de Lima. 4. Comissão de Ordem Econômica, Social e Cultural. Vereadores: Jaime Sevilo Barbedo, Dailton de Paulo e Silva e Maria Francisca Santos do Nascimento. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pedralva, 29 de janeiro de 2016. Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. Os membros da comissão devem se reunir na quinta-feira para fins de decidirem quem será presidente, vice-presidente e secretário. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da carta de apoio a ser encaminhada pela Câmara de Pedralva, a solidariedade com os movimentos populares para a implantação do curso de medicina na Unifei. Carta de apoio. Os vereadores do município de Pedralva, Minas Gerais, em solidariedade com movimentos populares, iniciado pela Associação dos Moradores do bairro Varginha de Itajubá, e em conjunto com as demais organizações sociais, para a implantação do curso de medicina na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, sendo que este curso já foi aprovado pelo Conselho Universitário da instituição. Vem através desse documento coletivo expressar também o desejo de que o governador do estado de Minas Gerais, Dr. Fernando Pimentel, possa interceder junto ao Ministério da Educação e Cultura, na pessoa do Ministro da Educação, para que seja dado em caráter de urgência o deferimento na implantação do referido curso. Este é o desejo da Câmara de Vereadores, do povo de nossa cidade e de toda a nossa região. Com esperança, aguardem deferimento. Pedralva, 1 de fevereiro de 2016. Vereadores: Carlos Luiz Braga, vereador Dailton de Paulo e Silva, vereador Gerson Luiz Correia, vereador Jaime Sevilo Barbedo, vereador João Alberto Silva, vereador José Marcos Rezende Bustamante, vereador Marcos Batista, vereadora Maria Francisca Santos do Nascimento e vereador Sebastião Dailton de Lima. Esta casa assinou em apoio à vinda de uma escola de medicina federal para se instalar na Unifei. Tem total apoio dessa casa. Essa casa veio entender, sem sombra de dúvida, isso acontecendo para Pedralva será um grande êxito. Não havendo outras matérias para o expediente, passaremos as matérias constantes para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão à proposta de emenda à LDO número 01, a Lei Orgânica Municipal, número 01/2015. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura, tendo em vista que já está a segunda votação. Coloco em discussão o pedido de dispensa da leitura do vereador Sebastião Dailton de Lima. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Fica aprovada a solicitação do vereador por unanimidade. Coloco em segunda discussão a proposta de emenda na Lei Orgânica número 01/2015. Coloco em segunda votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2015. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo Silva. Excelentíssimo senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal Pedralva, Minas Gerais. O vereador que este subscreve, representante do povo nessa Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, providenciar através do Departamento de Obras a realização dos seguintes serviços:
1. Consertar o abrigo situado na beirada da rodovia do bairro Divisa, próximo à residência dos familiares do saudoso Zé Gominho. 2. Consertar os demais abrigos existentes na beirada da rodovia, no trecho que corta o município de Pedralva, que se encontram em situação precária. E construir abrigo na beirada da rodovia, próximo ao depósito de bananas do Tino. Justificativa. Por 2 vezes, apresentei requerimento nessa casa, solicitando ao senhor prefeito que tomasse providências junto ao setor de obras, para que fosse consertado o abrigo do bairro Divisa, acima identificado. Também já requeri nessa casa a construção de abrigo no bairro Vintém, próximo ao depósito de bananas do Tino. A primeira vez foi em 2 de dezembro de 2013, quando solicitei que fosse consertado o abrigo situado na beirada da rodovia, no bairro Divisa, pois se encontravam com rachaduras e o banco quebrado. A segunda vez foi em 9 de março de 2015, quando cobrei o conserto deste abrigo e solicitei a construção de abrigo no bairro Vintém. Trata-se de locais muito utilizados pelos moradores daquelas regiões para aguardarem pelo transporte coletivo, precisando que a administração pública disponibilize abrigo em boas condições para o uso da população. Dessa vez, acrescento que precisa ser feita manutenção em todos os demais abrigos existentes na beirada da rodovia, no trecho que corta o município de Pedralva. Haja vista que todos os abrigos são pontos de embarque e desembarque de passageiros dos veículos coletivos. São muitas as pessoas que aguardam pelo transporte nesses locais e muitos são pessoas que trabalham em fábricas nas cidades vizinhas. Caso a manutenção e construção de abrigo nos locais acima citados não seja atribuição da Prefeitura, que o chefe do Executivo cobre essas providências ao Departamento de Estrada de Rodagem, o DF de Minas Gerais. Conto com a aprovação dos nobres colegas vereadores e com o senhor prefeito para atender a essa reivindicação. Câmara Municipal de Pedralva, 1º de fevereiro de 2016. Dailton de Paulo e Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo Silva. Excelentíssimo senhor presidente Gerson Correia, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora por presente. Esse já são o 3º requerimento que faço ao Executivo. E não foi tomada nenhuma providência para a construção e reforma de todos esses abrigos na beira da nossa estrada. É de grande importância isso, o povo nos cobra isso quase que diariamente. A nossa obrigação como parlamentar é cobrar do Executivo, não é nós que fazemos. O nosso compromisso nós estamos fazendo, meus prezados amigos. Então muitos pensam que o vereador está quieto, não cobra. Nós cobramos, mas não está sendo atendido. Reforma desses abrigos fica barato, não fica caro. Acredito que este ano o prefeito deve tomar as devidas providências. Depois, na palavra livre, vou manifestar mais sobre esses abrigos. Muito obrigado. Conto com o apoio de cada um de vossas excelências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador, por presente, boa noite a todos. Senhor presidente, solicito permissão para o uso do parágrafo comentário. Gostaria de consolidar esse requerimento do meu amigo vereador Dailton a respeito dos abrigos. São tantos moradores de tantos bairros que já vêm reclamando, pedindo para a gente, para nós vereadores. Já são vários requerimentos que entram nessa casa aqui, inclusive do vereador Dailton, pedindo a construção de abrigos. Aqui no bairro do Vintém, que perto do depósito de Banana do Tino, tem um abrigo ali no chão, desamontado, gente. No chão lá. Tá faltando o quê? Vai à prefeitura, manda lá uma equipe lá, um pessoal lá, dá uma olhada nesse abrigo.
tiver em boas condições, monta o abrigo lá, gente. É tanta gente do bairro do Tamanduá, do bairro do Vintém, pedindo para que levante esse abrigo, que monte um abrigo lá. É questão de necessidade, é o local onde eles esperam o ônibus, onde as crianças ficam ali para pegar o seu transporte escolar. E eu vejo isso como uma coisa simples para a prefeitura, não é possível, até hoje ela não tomou conhecimento, não resolveu a situação ainda. Então, vereador Dailton, concordo plenamente com Vossa Excelência desse pedido. Espero eu que nesse último ano de mandato dessa gestão agora, que faça, que resolva essas questões dos abrigos. Muito obrigado, ministro. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu também vou ser solidário ao requerimento do novo vereador Dailton de Paulo Silva. Senhor presidente, é de conhecimento de Vossa Excelência que nós tivemos lá no DR, na cidade de Itajubá, tratando de outros assuntos e também em relação ao abrigos. E é de conhecimento de Vossa Excelência que o senhor Sebastião, que é o coordenador do DR, ele, numa conversa que a gente teve com ele, lá no bairro das Furnas, se encontra um abrigo novinho, aonde o DR deixou esse abrigo lá faz vários anos, está do lado do outro, um abrigo novinho. É só a prefeitura pegar esse abrigo e amontar lá no bairro do Vintém, aonde o senhor Sebastião nos deu autorização para que esse abrigo fosse amontado. É só a prefeitura ir lá buscar com sua máquina, com seu caminhão, o abrigo está lá do lado do outro, um abrigo zero, jogado no meio do mato. Está lá. Qualquer vereador pode passar na beira da rodovia, parar o carro e olhar aqui a menos de 2 metros, vai se encontrar um abrigo jogado no meio do mato. É só a prefeitura ir lá buscar esse abrigo e amontar ali para os moradores do bairro do Vintém, igual diz o novo vereador no seu requerimento. Então, vou ser solidário ao requerimento do novo vereador, e é isso. Eu acho que, às vezes, o material jogado fora, na beira da rodovia, jogado no meio do mato, e as pessoas não estão sendo beneficiadas, né? Tomando sol, tomando chuva. Então é só tomar essa providência. Tem um abrigo novinho, novo vereador, para que seja montado lá nesse local, lá no bairro do Vintém. Muito obrigado, novo vereador. Coloco em votação o requerimento do vereador Dailton de Paulo Silva. Se vendo de acordo, permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo Silva. Excelentíssimo senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, representante do povo nessa Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio dessa solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Providenciar, através do setor responsável, para ser consertado o poço artesiano no bairro Lagoa, que se encontra desativado há alguns anos. Justificativa. A solicitação que faço ao senhor prefeito, através deste requerimento, trata de uma providência que venho requerendo ao senhor prefeito desde o início do mandato em curso. Nas sessões realizadas em 7 de junho de 2013 e em 10 de fevereiro de 2014, apresentei requerimento solicitando tal providência ao chefe do Executivo. Também mencionei por várias vezes a necessidade de ser realizado este serviço. Volto a lembrar que a comunidade do bairro Lagoa, por muitos anos, foi abastecida por uma mina de água, volumosa e de grande qualidade, onde foi construída uma caixa de concreto para armazenar a água para ser distribuída às residências. Com o passar os anos e com o aumento da população do local, a administração sentiu que apenas a mina não seria suficiente para abastecer toda a comunidade. E então, na gestão do prefeito Antônio Heloísio Gomes, foi construído um poço artesiano. Nos últimos meses do ano de 2012, o poço artesiano parou de funcionar e então a comunidade voltou a ser abastecida com a água da mina. Desde então, mais de 3 anos se passaram, por várias vezes foi cobrado do prefeito que o poço fosse consertado, mas até o momento nada foi feito. Diante do exposto, volto a solicitar ao senhor prefeito que tome providências a fim de consertar o poço artesiano, para ajudar a abastecer as residências existentes do bairro Lagoa. Certo do apoio de todos os vereadores, conto com a aprovação unânime
deste requerimento e com o pronto atendimento por parte do senhor prefeito. Câmara Municipal de Pedralva, 29 de janeiro de 2016. Dailton de Paulo e Silva, vereador. Coloca em discussão o requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo e Silva. Excelentíssimo senhor presidente, Gerson Luiz Correia, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, público presente. Esse requerimento também é de grande importância para colocar para funcionar esse poço artesiano no bairro Lagoa. A água que está sendo usada no bairro Lagoa é uma água que eu coloquei quando fui prefeito ainda. E lá aumentou muitas famílias lá naquele bairro. Então nós estamos prevendo que essa água não vai dar. E não foi tomadas as devidas providências até hoje. E o mais difícil foi fazer o poço, colocar a bomba. Hoje, se está queimado, às vezes não fica muito caro. Precisa o prefeito tomar as devidas providências para atender aquele povo sofrido naquele bairro querido, aquele bairro da Lagoa. Por isso que nós, parlamentares, estamos aqui cobrando e fiscalizando. É o nosso compromisso que nós temos com o nosso povo. Por isso que eu falo que o povo tem que saber escolher os candidatos para ser votado agora em 2016. Por quê? Eu digo isso, meus senhores e minhas senhoras. Tem que cobrar e fiscalizar dentro das normas legais, igual nós estamos fazendo aqui. Eu vou manifestar mais na palavra livre, que eu tenho meus 12 minutos, para comentar mais. Eu conto com a aprovação de nossos colegas, vereadores, aprovar esse projeto, esse requerimento que é de grande importância para aquele povo sofrido daquele bairro da Lagoa. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, também vou ser solidário ao requerimento do novo vereador Dailton de Paulo Silva. Em relação ao poço artesiano do bairro da Lagoa, também estive juntamente com Vossa Excelência visitando aquele local. Inclusive fizemos também um ofício ao senhor prefeito e até o momento nenhuma providência foi tomada. Aquele recurso público, o poço na época foi o valor de 50 mil reais para se construir aquele poço, aonde foi feita a prestação de conta junto à Secretaria do Governo do Estado, lá na CETOP. Então, o poço está desativado. Isso não pode. É recurso público jogado numa comunidade para beneficiar os moradores daquela comunidade. Então, o poço está desativado desde 2012. Já vai para mais de 3 anos. Então, tem que tomar as devidas providências. Mesma coisa em relação ao poço que foi tomada as providências no bairro do Belo Ramo. Tem que tomar providência também no bairro da Lagoa. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo e Silva. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo e Silva. Excelentíssimo senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, representante do povo nessa Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Providenciar junto ao Departamento de Obras para ser construída a ponte que existia na chegada para as residências do senhor Antônio Vitor, mais conhecido por Toninho, e da senhora Benedita Nunes da Silva, no bairro Furnas. Justificativa. Em fevereiro de 2015, solicitei ao senhor prefeito providências para que fosse construída a ponte acima identificada, que se encontrava em situação precária, e alguns meses depois o serviço foi realizado. Contudo, com as fortes chuvas ocorridas no início do mês de janeiro do ano em curso, a ponte foi arrastada pela água. Para constatar a situação, estive no bairro Furnas no último domingo e constatei que os moradores estão sem acesso às suas residências, com a ponte caída dentro do rio, precisando ser reconstruída com urgência, pois a única entrada e saída para as propriedades do senhor Toninho e da senhora Benedita
e passando por aquela ponte. Trata-se de produtores rurais que têm contribuído com o município, pagando seus impostos e têm direito a receber ajuda do poder público para ser reconstruída a ponte de acesso às suas propriedades, pois precisam escoar os produtos que produzem. A Prefeitura possui maquinário suficiente para conseguir atender produtores de nosso município, e como há alguns dias diminuíram as chuvas, havendo dias de sol, a Prefeitura poderia já ter realizado este serviço. Anexo segue fotos tiradas do local, através das quais pode ser comprovada a situação descrita neste requerimento. Conto com a aprovação dos nobres colegas vereadores e com o atendimento pelo senhor prefeito. Câmara Municipal de Pedralva, 1 de fevereiro de 2016. Dailton de Paulo e Silva, vereador. Coloca em discussão o requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo e Silva. Excelentíssimo senhor presidente, Gerson Luiz Correia, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora por presente. Este requerimento também é de grande importância, como segue fotografias mostrando a situação da chegada daquele Toninho e mais outros moradores. Com é de conhecimento do vereador João Alberto Silva. É quase que vizinho de lá. Eu estive domingo vendo aquela situação, vereador João Alberto, e vi até a situação das estradas. Então esse requerimento precisa ser atendido rápido, porque lá os moradores não têm acesso, não têm saída. A enchente carregou toda a ponte, está encostado lá de baixo, como mostra aqui. A última fotografia é da ponte passada. Eu trouxe vários dele aqui na Câmara, foi colocado um para lembrar. Então eu fui lá ontem, olha, eu fiquei triste de ver a situação daqueles moradores ali que estão esquecidos, e deveria ser tomado já as devidas providências, porque lá existe muita pedra, é fácil de fazer o pilar da ponte. A prefeitura tem as máquinas, dada pela presidente da República, Dilma Rousseff. Uma das retas escavadeiras que ela deu foi para trabalhar para o povo desse município. E esse povo, então, não estão recebendo a ajuda dessa máquina conforme seria necessário. Tudo sabe disso. Meus prezados amigos, nós esperamos que o prefeito tome as suas devidas providências junto com a sua equipe para a construção daquela ponte novamente, para que dê acesso àquelas famílias dali daquele bairro ter condições para vir até a cidade. Depois, na palavra livre, vou ainda comentar mais sobre esse assunto. Eu conto com a aprovação de Vossas Excelências e muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, este requerimento do novo vereador Dailton de Paulo e Silva sobre essa ponte, o novo vereador esteve lá no último domingo, mas não sei se não informaram para Vossa Excelência, mas acima dessa ponte, a menos de 20 metros, também tem uma outra ponte sem passagem para os moradores, aonde dá acesso à produção, à lavoura dos produtores. É menos de 20 metros uma ponte da outra. Acho que Vossa Excelência não chegou a... São duas pontes. Senhor presidente, nós sabemos que aquela chuva que teve no início de janeiro, o bairro mais prejudicado se chama o bairro Furnas, aonde começou aquela chuva muito forte, veio desaguando até a cidade. As estradas do bairro acabou. Não tem estrada. As duas pontes rodaram. 2 moradores não têm acesso às suas casas e os outros moradores não têm acesso às suas lavouras, aonde colhem os seus produtos. E passam por essa outra ponte, aonde o nobre vereador não tirou a foto. E no domingo de manhã, depois da chuva do sábado, eu estive de manhã, encontrei com o senhor prefeito, voltando 7h40 da manhã, falou que ia tomar providência naquela semana. Já estamos indo para mais de 5 semanas. Mais de 5 semanas.
e até hoje as providências não foram tomadas. E os moradores, infelizmente, não têm acesso aí às suas propriedades. Muito obrigado, senhor presidente. Coloque em votação o requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paula Silva. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento apresentado pelo vereador João Alberto Silva. Excelentíssimo senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve, representante do povo nessa Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal concedendo reajuste aos vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pedralva. Justificativa. Durante os últimos 3 anos, a maioria dos vereadores dessa casa reivindicou e cobrou, por muitas vezes, que o prefeito reajustasse os vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pedralva, que é um direito garantido. No entanto, as solicitações feitas ao senhor prefeito, tanto por vereadores como pelos próprios servidores, para que fizessem valer esse direito, não foram atendidas. Sei que é de conhecimento geral, mas friso que esse direito é resguardado pelo inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que assegura ao servidor público a revisão geral anual. Friso também que o artigo 1º da Lei Municipal de número 1227/2002 dispunha, em sua redação original, que as remunerações dos servidores públicos do município de Pedralva deveriam ser revistos anualmente no mês de maio, sem distinção de índices. Posteriormente, através da Lei de número 1239/2003, esta database foi antecipada para o mês de abril e, recentemente, em dezembro do ano de 2015, a Câmara aprovou o projeto de autoria do prefeito, antecipando a database para o mês de janeiro. Todavia, independente da database e da regra constitucional que determina a revisão anual, a concessão de reajuste para os servidores da Prefeitura depende necessariamente da apresentação de projeto de lei pelo prefeito. Portanto, cabe ao senhor prefeito a iniciativa de conceder reajuste a todos os servidores, por uma questão de justiça, pois o mínimo que se espera do Executivo é que mantenha o nível aquisitivo das remunerações de seus trabalhadores, corrigindo-o menos pelo mesmo percentual do índice oficial de infração. Conto com a aprovação deste requerimento pelos colegas vereadores e com o empenho do senhor prefeito para que essa reivindicação seja atendida. Câmara Municipal de Pedralva, 26 de janeiro de 2016. Vereador João Alberto Silva. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelo vereador João Alberto Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, hoje eu entro com esse meu requerimento, pedindo aí ao chefe do Poder Executivo que encaminhe o mais rápido possível para essa Casa Legislativa um projeto de lei aonde venha corrigir os índices da inflação para os funcionários públicos. Nós sabemos que o índice, o governo federal deu um índice aí do salário mínimo de 11,67% para o salário mínimo e também para os demais que ganham mais do salário mínimo, o índice de 11,28%. Então não é nada mais justo também que os servidores municipais recebam aí os seus reajustes, né, próximo aí desses índices ou igual a esses índices aí. Então estou fazendo esse meu requerimento hoje para que o chefe do Poder Executivo encaminhe para essa casa o mais rápido possível um projeto de lei para dar aí o reajuste, né, para os servidores públicos, que não é nada mais justo que direito de nossos servidores. Eles que trabalham aí no dia a dia, no sol e chuva, aonde carrega essa administração aí. Então, nada mais justo que eles também ser beneficiados para não ficar tão defasado igual está nos últimos 3 anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, gostaria de ser solidário ao requerimento do meu amigo vereador João Alberto. O salário do servidor virou uma novela inteirando o 4º ano de mandato do Partido dos Trabalhadores, né? Até hoje, já se passaram 3 anos de mandato. Os servidores tiveram um reajuste de 6 e pouquinho por cento. Em 3 anos já. Então estamos indo para o 4º ano de mandato, 4º e o último ano dessa gestão. E vários servidores fazem a mesma pergunta. Que reajuste teremos? Está aí, né? O salário mínimo nacional teve um reajuste de mais de 11%. O servidor, se for contar tudo, gestões passadas, com essa gestão agora, eu falo até nós servidores, que também somos servidores, estamos defasados a mais de 40% já o salário nosso. Defasado. Não é só por essa gestão não, por outros também. E agora, senhor presidente, será que nós vamos inteirar o 4º ano nessa gestão sem reajuste de novo? Pelo amor de Deus, né? Todos nós estamos vendo como tudo quanto é coisa que hoje nós vamos fazer, a maneira, a quantia que subiu o preço das coisas, isso vai no combustível, tudo, é uma vergonha. Na hora da palavra livre, estarei fazendo mais um comentário. Obrigado, senhor. Excelentíssimo senhor presidente, Gerson Correia, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, o presente. Eu quero também compartilhar junto ao requerimento do vereador João Alberto Silva, porque nesta casa, hoje, tem 2 funcionários públicos dessa prefeitura, que é o vereador Marcos Batista e Maria Francisca Nascimento. Então eles têm um conhecimento profundo da situação que passa todos os funcionários dessa prefeitura. A mercadoria subiu demais nos supermercados, nas quitandas subiu demais. Então o prefeito precisa olhar com a menina de seus olhos voltada a todos os seus funcionários que carrega essa prefeitura, mostrando o serviço. Então, meus prezados amigos, vossas excelências estão de parabéns e o povo, os funcionários estão esquecidos a esses anos que por aí se passaram, meus prezados amigos. Isso é muito importante. Agora, no último ano, precisa o prefeito, como diz o vereador João Alberto Silva, mandar um projeto para nós votar. Nós estamos aqui esperando a qualquer momento para votar esse projeto do aumento da inflação que nós temos, meus prezados amigos. Vossa Excelência, vereador João Alberto Silva, está de parabéns com esse requerimento e que nós todos parlamentares estamos aqui para defender a todos os funcionários públicos. Nós estamos aqui. Fomos eleitos para isso. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento apresentado pelo vereador João Alberto Silva. De acordo, permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento apresentado pelo vereador Jaime Cevilo Barbedo. Excelentíssimo senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve, representante do povo nessa Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio desta reivindicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Providenciar, através do Departamento de Obras, para ser trocados 7 pranchões da ponte localizada em estrada existente no bairro Pitangueiras, de acesso às propriedades de Maria dos Reis Vilas Boas, Lucas Antônio Realino Vilas Boas, Maurílio Vilas Boas, Sebastião José Vilas Boas, Ronaldo Pereira da Silva, José Inácio Pereira da Silva, José Walter Pereira da Silva, Messias Pereira, Isaías de Carvalho Vilas Boas, José Geraldo Vilas Boas, Eupídio Batista de Faria,
e José Hilton Vilas Boas, e que também dá acesso a várias lavouras de café. Justificativa. Como vereador e morador do bairro Pitangueiras, fui procurado pela maioria das pessoas acima listadas, as quais me reivindicaram que transmitisse ao senhor prefeito pedido para que a prefeitura trocasse 7 pranchões da ponte que dá acesso às suas propriedades, as quais se encontram em estado precário, dificultando a passagem de todo tipo de veículo e motocicletas. Segundo fui informado, com medo do estado da ponte, os passageiros descem dos veículos antes de passar por ela. Trata-se de uma estrada por onde há grande circulação de veículos e a ponte precisa ser arrumada para dar condições adequadas de trânsito para os moradores do local, que são pessoas trabalhadoras e que contribuem com o município, pagando seus impostos e precisam de ajuda do poder público para manter a ponte em condições adequadas para o trânsito. Conto com a aprovação dos colegas vereadores e com o empenho do senhor prefeito para que essa solicitação seja atendida. Câmara Municipal de Pedralva, 1º de fevereiro de 2016. Jaime Civil Barbedo, vereador. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelo vereador Jaime Civil Barbedo. Excelentíssimo senhor José Luiz Correia, caros colegas vereadores, caro público presente, boa noite. Senhor presidente, hoje eu trouxe aqui nessa primeira reunião, nessa casa legislativa, este requerimento a qual apresentei de grande importância para aquela comunidade de Pitangueiras, onde vossas excelências viram aqui, teve o conhecimento que são numerosas famílias que ali moram. Então, todos família, tem veículo, motociclista e também lavouras, e são a propriedade de sua chegada. Quando fui vereador, desde o primeiro mandato, vereador nessa casa, na primeira gestão, que era o Marco Antônio Rezende Abreu, fiz essa reivindicação, os pranchões foram trocados. Quando fui vice-prefeito também nesse município, corri atrás do senhor prefeito e os pranchões foram trocados. Só que devido passados os tempos, né, a chuva, sol, racho, as rachaduras, a água, acaba com o pranchão. Então, senhor presidente, falo para o senhor do fundo do coração, pelo conhecimento que nós temos, que tenho, viu o local, a ponte está em situação de calamidade pública, está em situação de perigo, grande perigo. Então, vossas excelências podem lá ver, trepa na ponte, você vê os pranchões sem nenhum, quer dizer, você vê a viga sem nenhum pranchão em cima. 7 pranchões quebrados, faltando pedaço. E os proprietários de veículos, senhor presidente, passa no carro, a senhora esposa desce do carro, vai lá, pega o pranchão, coloca ali para a roda passar em cima, como se fosse uma pinguela. Isso, e pelo contínuo de motociclistas que tem. Se cair um motociclista, isso vai trazer problema para a prefeitura. Então, senhor presidente, esse requerimento trouxe em nome de grande comunidade, grande população. Vocês vieram aqui, são vários. E tudo tem veículo, motocicleta, gado e lavoura. E são chegadas de propriedade. Lá crianças, jovens, senhoras e senhores que habitam naquela localidade. Então, senhor presidente, hoje estive no local vendo, inclusive o senhor vice-prefeito, o senhor Evaristo Alves, também que é um homem da roça, um homem trabalhador, e ele também me questionou dessa ponte. Fez esse questionamento, preocupado, né, com essa situação dessa ponte, a qual eu falei para ele que hoje iria entrar com esse reconhecimento, com esse requerimento, aliás, ele ficou muito satisfeito de eu entrar com esse requerimento. Então, senhor presidente, encarecidamente ter essa atenção do prefeito municipal nesse requerimento, aprovação dos colegas vereadores, para que esse serviço seja feito até no regime de urgência urgentíssima. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, José Luiz Correia, excelentíssimos vereadores, vereadora, por presente.
eu também quero compartilhar junto ao vereador Jaiminho. É um vereador que mora na zona rural, tem um conhecimento profundo das estradas, das pontes, dos matabus. Então, Vossa Excelência, vereador, está de parabéns, porque Vossa Excelência, que mora lá no alto, na Pinheiro do Meio, principalmente, tem esse conhecimento quase que em todo o município de Pedralva, porque Vossa Excelência já foi vice-prefeito. Vossa Excelência está de parabéns por esse requerimento, que nós todos aqui aprovamos, estamos de acordo e cobrando do Executivo para atender esses pedidos que nós, parlamentares, fizemos. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento apresentado pelo vereador Jaime Servilho Barbeiro. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade. Não havendo outras matérias para a ordem do dia, passaremos aos pronunciamentos da tribuna livre. Convido o senhor Daniel Monte Braga para fazer o uso da tribuna livre. Lembrando que Vossa Senhoria possui 10 minutos para realizar o seu pronunciamento. Bom, boa noite, senhores vereadores, boa noite para o público presente. Eu vim aqui hoje na Câmara para falar um pouco da minha visão sobre o problema que a gente tem em nossas vias públicas. E, na verdade, eu falo vias públicas de modo geral, né, porque até um certo tempo atrás já não era novidade que as estradas rurais nossas davam problema. Mas uns tempos para cá também nossas ruas começaram a ficar intransitáveis. Então hoje eu queria deixar aqui minha opinião com relação a essas coisas que têm acontecido. Então vamos lá. Primeira grande preocupação que eu tenho é a ineficiência que os movimentos públicos, os movimentos sociais, eles conseguem ter, né? O que a gente vê, pelo menos nas redes sociais, é que as pessoas ficam muito iradas com a situação das estradas, né? Mas quando a gente está tomado pela ira, a gente não consegue resolver nada, né? Então, muito do que a gente vê hoje nas redes sociais é um manifesto ali de descontentamento com o que está acontecendo, mas que acaba por aquilo mesmo. E o que a gente vê também é que muitas pessoas reclamam, mas poucas de fato entendem o que está acontecendo mesmo. E aí a primeira pergunta que a gente faz: por que nossas estradas rurais dão tanto problema? Né? Por exemplo, tem lugar que arruma, estraga de novo, arruma, estraga de novo, arruma, estraga de novo. E aí eu queria fazer uma comparação com a saúde nossa, por exemplo. Vamos dizer, você tem uma enxaqueca um dia, toma um remédio. Tem outra enxaqueca, toma outro remédio. Tem outra enxaqueca, toma outro remédio. Uma hora você vai ter que ir no médico para investigar o que está acontecendo. E eu creio que a gente deve abordar o problema, em específico com as estradas rurais, a princípio, dessa maneira. A gente tem tentado resolver o problema de um jeito que não tem sido efetivo. E a maior prova disso é que hoje a prefeitura tem maquinário, né, tem 2 patrolas. Uma está encostada, pelo que eu sei, mas tem retroescavadeira, tem funcionário e não se resolve os problemas das estradas rurais. O que eu gostaria de deixar citado aqui, das fotos que eu vejo pela rede social aí, das minhas andanças pelas estradas também, né? Esses dias atrás eu fui subir o Morro das Posses ali, depois de uma chuva forte ali. Se eu não tivesse um carro traçado, eu ia ficar, né? Eu vi que estava bem feio mesmo. Mas o que a gente percebe? Problema fundamental: drenagem. Não se faz corretamente a drenagem das estradas rurais. Muito lugar que a água corre por dentro da estrada, né? Então na hora que ela corre por dentro da estrada, ela cria lama e aí o problema está feito. Eu tinha um professor de geotecnia na faculdade que ele falava pra gente assim:
solo é a coisa mais fácil de mexer, enquanto está seco. Na hora que jogou água no meio, vira uma bagunça. Né? A gente brincava ainda que enquanto o solo estava seco, todo mundo era aprovado. Na hora que molhava o solo, o pessoal começava a pegar a prova final. Porque realmente fica mais difícil de lidar com o solo molhado. Né? E um outro fato que eu não posso deixar de registrar aqui é o quão errado a motoniveladora, que a gente conhece popularmente por patrol, o quão errado que essa máquina tem sido utilizada. Né? A cultura do setor de obras aqui da prefeitura, ela se resume em abaixar a lâmina da máquina e sair refazendo a estrada. Né? Isso daí, dentro das literaturas técnicas, é um procedimento condenado, é uma coisa que não resolve o problema, na verdade só piora. Né? Porque a gente pega a parte da estrada que já está batida, que é a parte que já está compactada, e remove ela e deixa o leito mole e aflorado ali, que vai virar barro de novo. Eu, inclusive, estive presente numa palestra que foi ministrada pela Emater, na loja maçônica, e eu presenciei o técnico da Emater, que inclusive roda projetos de sucesso aí de manutenção de estrada rural em outras cidades, falando pro maquinista da prefeitura. Falando, realmente essa técnica que vocês têm utilizado aqui, ela não é muito boa. Ele foi gentil, inclusive, né? Ele tinha que falar que era completamente errado, mas ele disse ali que não era muito bom, tal. Isso já, toneladas de literatura confirmando isso que ele tinha falado ali, mas passado mais de ano que essa palestra ocorreu, a patrol continua sendo utilizada da mesma maneira. Eles chegam lá, removem o leito da estrada e falam que arrumou a estrada. Primeira chuva que chega, a estrada está mais baixa, está com leito mole, vira lama. Ou seja, a gente está gastando dinheiro público para estragar a estrada. Né? É muito triste essa situação. Agora, eu não sei o que uma pessoa escutou um técnico falar para ela dentro de uma palestra que está errado o jeito de fazer e a pessoa continua fazendo errado. De duas uma, ou não entendeu ou é falta de caráter mesmo. Né? Infelizmente, a gente tem que ser realista com relação a isso. Outro ponto. A impressão que eu tenho do ponto de vista da sociedade com relação às nossas obras é o seguinte, que obra é uma coisa feita por pessoas que não têm habilitação ligada a esse setor. E na verdade não é. Toda obra que envolve movimentação de massas de terra, ela tem que ser coordenada, projetada, executada por um profissional devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia. Ou seja, pelo menos em tese, existe alguém assinando essas reformas que estão sendo feitas e que está dando errado. Então alguém diretamente já tem que estar prestando conta disso que está acontecendo. É o mesmo caso, por exemplo, não são comparáveis, mas em termos de responsabilidade dá para a gente fazer uma comparação. A barragem da Samarco que estourou, por exemplo. Né? Os responsáveis técnicos já foram indiciados a prestar esclarecimentos. Né? E aqui eu nunca ouvi ninguém falando de responsável técnico pelas nossas estradas. Então existe responsável e a gente precisa cobrar deste responsável da prefeitura o que está acontecendo. A gente precisa perguntar isso para ele, seja através de ofícios, seja através de uma audiência pública. Né? E eu queria deixar registrado aqui também que caso estas obras estejam sendo feitas sem um profissional responsável técnico, está caracterizado o exercício ilegal da engenharia conforme o artigo 6º da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Ou seja, precisa ter alguém assinando isso. A gente precisa saber quem que é essa pessoa que está assinando e a sociedade, o legislativo, até mesmo o próprio executivo ou o judiciário tem que chamar essa pessoa a prestar esclarecimentos. Né? Ela está sendo paga com dinheiro público para usar o dinheiro público da melhor forma. Então, enquanto a gente arruma, estraga, a gente tem um gargalo nas contas públicas, né? A gente gasta muito dinheiro com uma coisa
que não está se resolvendo. E para a situação de Pedralva aqui, isso é totalmente desejável, né? Porque o município está apertado, a gente viu aí a questão orçamentária do reajuste dos funcionários. A gente não pode ficar se dando ao luxo de gastar dinheiro com coisa que a gente não precisa. Seja para fazer um pouco mais caro, mas que seja feito uma vez só. Então, eu queria mostrar aqui também que em janeiro, 12 de fevereiro de 2014, eu fiz uma pergunta à prefeitura. Está aqui a firma reconhecida na minha assinatura, está aqui o protocolo do recebimento do ofício, e eu fiz a pergunta para eles lá, ó. Nome completo, registro junto ao CREA-MG e a RT do profissional técnico responsável pelos serviços de manutenção das estradas vicinais do município de Pedralva. Nunca me responderam até hoje, né? E eu fico pensando que se não há profissional responsável técnico por essas obras, elas estão sendo feitas por leigos, e isso é um prejuízo público enorme, né? Alguém está assinando isso, ou pelo menos deveria estar assinando. E só para fechar minha fala aqui, a gente vê como é que essa questão das estradas rurais agora ela extravasou para as nossas ruas, e a gente vê que o problema é um problema de drenagem, né? A rua ali, o Morro do Chicão, por exemplo, que lá é drenagem, onde a enxurrada ia passar, não fizeram o reforço correto, a água entrou por baixo do paralelepípedo, do bloquete, e removeu tudo, sem contar que comeu por baixo ali, né? Então, tudo associado à drenagem, né? Então, são essas as minhas palavras hoje. Queria agradecer a atenção de todo mundo, e eu gostaria de me colocar aqui à inteira disposição da Câmara, dos novos vereadores, para esclarecer qualquer questão, né? Se for montada uma comissão para investigar o que quer que seja, se minha opinião for válida e bem-vinda, eu estou disponível. Muito obrigado, boa noite. Gostaria de agradecer a presença do Daniel Monte Braga pela sua fala. É sempre bem-vindo nesta casa. Gostaria de solicitar, Daniel, que você, se pudesse deixar essa casa, esse protocolo que já foi protocolado na prefeitura, que não obteve resposta, que a Câmara vai tomar as medidas cabíveis a respeito disso aí. Não havendo outras matérias para a ordem do dia, e nem mais nenhum pronunciamento, a palavra está livre. Excelentíssimo senhor presidente, Gerson Luiz Correia, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, público presente, meus senhores e minha senhora. Nós já estamos com 11 meses para encerrar essa administração. 11 meses. Está 8 meses para as eleições municipais. Portanto, meus senhores e minha senhora, meus caros colegas, tanta coisa que já era para ser realizado não foi. Principalmente esses abrigos, se tivesse colocado alguns deles por ano, não estava hoje nesta situação que nós encontramos na beirada das nossas estradas, os abrigos abandonados. Meus prezados amigos, acho que o povo tem direito de cobrar de nós, que foi eleito por eles
e nós cobrar do Executivo. É um direito que nós temos e que nós assumimos, colocamos a mão, fizemos um juramento para cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal. Meus prezados amigos, nós esperamos que o prefeito tome as devidas providências, pelo menos parte desses requerimentos que é de mais importante que tem, para que ele faça o seu nome ainda neste resto de mandato. É importante isso. Meus prezados amigos, e sobre o poço artesiano do bairro da Lagoa, como eu disse, já está com 11 meses para encerrar essa administração. E tanto serviço que tem que ser feito, e com pouco recurso que nós temos. Mas nós esperamos que aquele povo do bairro da Lagoa ainda vai receber esse benefício deste poço artesiano que foi feito na época do ex-prefeito Antônio Heloísio Gomes. Meus prezados amigos, como eu falei no requerimento, mais difícil era conseguir a verba no governo do estado. A CETOP autorizou o secretário e conseguiu os recursos, e hoje estão parados. Aquela água que está usando o bairro da Lagoa, a água que corria num corguinho, num rego d'água, na época que fui prefeito. Eu, com muito dó, lá visitei aquele povo, assumi um compromisso, compramos os canos, encanamos aquela água para aquele povo daquele bairro da Lagoa. Um povo humilde, um povo trabalhador, que merece o apoio da prefeitura, meus prezados amigos. E nós contamos com a ajuda do prefeito e chefe de obra, que tome as devidas providências para colocar aquele poço artesiano para funcionar. Meus prezados amigos e caros colegas parlamentares, nós não sabemos este ano de 2016, só Deus sabe a nossa vida e quem de nós que pode ser candidato a vereador ou não pode ser candidato. Está nas mãos de Deus primeiro. O que for guiado por Deus, nós estaremos aqui. E sobre essa ponte, no bairro Furnas, como existem outras pontes também em situação precária, aquelas famílias que aí estão, lá, muitas famílias humildes, o vereador João Alberto Silva tem conhecimento profundo, inclusive até parente de Vossa Excelência. Aqui está a fotografia tirada domingo, depois do almoço, fui visitar. Vereador João Alberto Silva, as estradas também estão muito ruins. Cada valeta ali que não tem nem jeito. Enrosquei embaixo, vá. Não, vereador, Vossa Excelência permite essa parte? Pois não. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o nobre vereador Ailton de Silva fala em relação às estradas. Eu vou falar uma coisa aqui a Vossa Excelência. Mais de 40 anos
que eu fui nascido e criado no bairro, nunca a estrada teve nas condições que se encontra hoje. No final de semana próximo aí, o senhor José Belmiro Monte teve que transportar suas aves nos tratores, puxar até a beira da rodovia, porque não tinha condições de seus caminhões chegar até a sua propriedade para colocar as suas aves, para ser transportada aí para onde foi vendida aí o seu destino final. E nobre vereador, eu vou falar coisa aqui a Vossa Excelência. Teve uma dificuldade grande para transportar as aves nas gaiolas, carregar os tratores, trazer até a beira da rodovia para carregar os caminhões. Mais de 2 dias fazendo esse tipo de serviço. Aí Vossa Excelência se faz uma ideia. Com muita chuva, o trator acabou cortando ainda mais a estrada e ficou intransitável. O bairro ficou totalmente ilhado, sem acesso de veículos dos moradores. Então, é que eu falo aqui a Vossa Excelência, né? Um produtor onde gera ICM para o município não conseguir chegar com seus veículos até o local para transportar suas aves. Tem que transportar nos tratores. Isso é um absurdo, coisa que eu nunca via nesse nosso município. Muito obrigado, senhor vereador. Dando a continuidade às minhas palavras sobre a ponte, que lá encontra sem saída, e eu espero que o prefeito, com a sua equipe de estrada, tome as devidas providências, porque o povo da zona rural paga imposto, é um direito que eles têm para cobrar de nós, vereadores. Meus prezados amigos, e sobre as estradas do município, hoje, por causa das fortes chuvas, então estragar demais as estradas. Como diz o colega ali que usou a tribuna, deixou bem claro, as estradas estão abandonadas porque não tem tirada d'água nas beiradas dos barrancos. Meus prezados amigos, na minha época que fui prefeito, nós tínhamos uma patrol velha, mas nós mantínhamos as estradas melhores. Ali o colega disse que não pode fundar o leito da estrada, estou de acordo com ele, porque tem que fazer as tiradas d'água, as valetas na beira do barranco, aí não estraga as estradas. Agora nas baixadas, que a estrada fundou, estragou, depende de aterro, que a máquina não pode cavucar no leito da estrada que vai fundar mais. As estradas ficam mais baixas do que as vargens, não tem aonde dar escoamento nas águas. Meus prezados amigos, isso é uma coisa muito séria, uma coisa importante isso, para cuidar das estradas da zona rural. Porque eu sei muito bem as estradas se saindo do asfalto ali, virando para o bairro Tamanduá. Olha que situação ficou aquelas estradas. E no município quase que todos ficaram ruins as estradas. Mas não vamos culpar o prefeito, porque as fortes chuvas estragou também em outros municípios. Mas faltou responsabilidade com essa reta para fazer a limpada na beira dos barrancos. A patrol fazia tirada d'água na beira das valetas na beira dos barrancos. Os vereadores sabem disso. Qualquer um de vossas excelências sabe disso. Tem conhecimento da situação das estradas. Eu digo isso porque eu tenho mais de 40 anos de vida pública. Eu conheço a situação das estradas desse município. Precisa ter um patrulheiro bom e acompanhar o patrulheiro, faça o serviço assim e fazer as tiradas d'água mais largas, aonde é o caminho dela sair, para correr, para não entupir. Agora ele vai lá, limpa Malemar, ali vem a primeira chuva, entope, aí estraga as estradas novamente. Mas não temos o saudoso, que eu falo, o saudoso Zé Martim. Zé Martim que Deus tem a arma dele no reino do céu. Ele tinha a sua equipe, eu explicava para ele, uma vez só, ele sabia o que fazia nas estradas da zona rural. Aquele saudoso Zé Martim, que está fazendo falta para nós aqui nessa prefeitura hoje. É um homem trabalhador, um homem honesto, que trabalhou durante os seus vários mandatos que ele passou por vários prefeitos nessa querida Pedralva. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje acabou aquele homem trabalhador que resolvia o problema das estradas. Nós não tem mais.
Nós temos gente que pega um carro e sai andando o dia inteiro, gastando gasolina e não aparece serviço que tem que ser feito pela zona rural afora. Meus prezados amigos, olha, infelizmente, caros colegas vereadores, nós estamos sendo desgastados aqui de tanto cobrar e nós não estamos sendo atendidos por horas nenhuma, muito pouco que o prefeito tem nos atendido. E nós temos votado os projetos de grande importância, prestação de conta, é o orçamento para o prefeito governar. Nós votamos, aprovamos, o prefeito tem força na mão para administrar. Então nós não estamos aqui para travar a administração, nós estamos aqui para liberar os projetos de grande importância para o município. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém, para dar prejuízo para o povo. Nós não estamos aqui para isso. Nós não fomos eleitos para isso, meus amigos. Cita projetos bons que o vereador rejeitasse. Está construindo a creche, mas no terreno que eu comprei na época, fui prefeito, nós aqui aprovamos mais 100 e poucos metros para inteirar aquele terreno daquela construção da creche. Se não nem nasce na creche, se não ia construir a creche, se não tem aquele terreno que nós compramos do sindicato. O vereador Marcos Rezende sabe disso muito bem, tem conhecimento. E lá era uma horta comunitária que tinha ali, que hoje está servindo para a construção da creche. Com mais um projeto que nós votamos aqui, que Vossas Excelências sabe, de 100 e poucos metros quadrados, então aonde fechou o tamanho do terreno para ser construída a creche. Então como que os parlamentares é ruim? Como? Agora, construir casa popular, lá onde é área verde, Vossas Excelências sabem disso que não pode. Isso é lei federal. A área verde é para construir um parquinho para as crianças brincar, para construir outro tipo de jardim, não é para construir casa. Manda um projeto para nós aqui, para comprar um terreno, para construir casa popular, que nós estamos aqui de braços abertos para aprovar esse projeto. Esse projeto não chegou até hoje. Meus prezados amigos, olha, a gente sente isso no coração, mas infelizmente é que vem acontecendo isso. Nós, parlamentares, votamos aquele projeto para a compra do terreno, para construir a escola. Não foi pago o terreno e perdeu, hoje vale muito mais. Então nós votamos com muito amor para comprar aquele terreno, para construir a escola, garagem da Prefeitura da Educação. Então nós fizemos o que nós tinha jeito de fazer, nós fizemos. Essas são minhas palavras de hoje. Eu agradeço a Deus, Deus dá vida e saúde para nós, está enfrentando aqui esse trabalho, esses 4 anos, com muito sacrifício, mas vamos cumprir, vamos vencer a nossa tarefa, que Deus está ao nosso lado para nos ajudar, cumprir esse trabalho, esse esforço, esse compromisso que nós fizemos perante a Deus e perante o povo. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, boa noite. Senhor presidente, como diz meu amigo vereador Dailton, há 11 meses para encerrar essa gestão. E se hoje, não só nós vereadores, principalmente o nosso povo, se fizer um resumo desse mandato, dessa gestão, essa gestão ficou devendo muito para o povo. Ficou devendo por quê? Porque na época de campanha foi prometido ao nosso povo. Por isso, todos os candidatos em 2016 que vão disputar uma eleição para a gestão que começa em 2017, vamos ter cuidado com o que prometem. Vários eleitores estão decepcionados com essa gestão, porque tanto foi prometido e pouco foi feito. Aqui dentro dessa casa hoje, senhor presidente, onde tem vários amigos que hoje estão assistindo essa sessão, eu tenho certeza que tem
eleitor aqui que está decepcionado. Por quê? Porque foi prometido para ele, na casa dele, que nessa gestão ele ia ser contemplado com uma casa popular. Isso foi prometido para ele. E o que aconteceu? Se ele não tiver dinheiro para pagar aluguel, vai estar na rua. Então vamos ter cuidado com o que é prometido. É muito simples chegar, fazer 1000 promessas e simplesmente para iludir aquela família, aqueles amigos, para ganhar votos. Vamos pensar, gente, no sentimento das pessoas. Que esse 2016, os candidatos começa a colocar o coração na frente, ao invés de colocar só os seus próprios princípios. Nós precisamos mudar o jeito, mudar um pouco o jeito da política, gente. Não só de promessas, não só de prometer, mas vamos fazer promessas que estejam no seu limite, aonde você dá, para você atender aquilo que você está falando. Não adianta você fazer um plano de governo imenso, chegar na casa do eleitor, fazer aquele tanto de promessas. Eu particularmente, ouvi muitas pessoas falar, mas que eu estou arrependido. Eu esperava muito mais, não só da gestão municipal, como a nível nacional. E eu entreguei meu voto de baixo em cima e estou decepcionado. Eu ouvi muito isso já. Então, gente, vamos em 2016, vamos pensar bastante, vamos dar muito valor que nós temos, de grande valor, que é o nosso voto. Vamos pensar bastante e vamos fazer merecer o nosso voto a quem, depois de estudarmos muito, a gente decidir junto com a nossa família que mereça o nosso voto. Vamos sim tentar colocar prefeito, mas prefeito de 4 anos, gente. Não vamos votar prefeito para um ano e meio só não. O prefeito tem que iniciar essa gestão. Essa gestão teve grandes oportunidades, senhor presidente. Se essa gestão, na minha opinião, se essa gestão tivesse feito das tripas corações para economizar, para enxugar a máquina, e tivesse colocado na mente, o dinheiro que o legislativo devolve para mim todo final de ano vai ser para investir em compra de terreno, ou é para investir numa coisa e em outra, que apareça, que foi promessa feita aos nossos eleitores. Senhor presidente, Vossa Excelência, que está integrando o 2º ano de mandato como presidente do Legislativo, vereador João Humberto, que foi os 2 primeiros anos, todos os vereadores sabem o quanto dinheiro essa casa já devolveu ao Poder Executivo, e não foi pouco dinheiro. Quando nós aprovamos aquele projeto para comprar aquele terreno, no momento achamos ser caro, mas nós aprovamos porque seria um patrimônio nosso. Vamos aprovar, é um patrimônio nosso. Ficamos muito felizes em aprovar aquele projeto. Mas foi uma decepção. Por quê? Porque cadê o terreno? Comprar e comprou, mas não pagou, não adiantou nada. Então, gente, eu não estou fazendo crítica, estou falando apenas do que vamos pensar no que promete, nós políticos, os novos políticos, vamos pensar bastante o que você faz de promessa para o nosso povo. Hoje, os servidores da prefeitura, só um pouquinho de servidores, os servidores esperavam mais. Se hoje no mínimo era para nós estar recebendo por direito a nossa cesta básica, que vem cobrando, alguns vereadores também vêm cobrando desde o início dessa gestão. Essa cesta básica que teria um custo para a prefeitura, hoje seria o quê? De 12 mil reais. Passando a cesta básica, a quem hoje a lei dá as condições de receber a cesta básica, teria um custo hoje de 12 mil reais.
E nada. Hoje, éramos para nós servidores, temos um plano de saúde melhor do que nós temos aqui hoje. Dezenas de servidores da prefeitura têm um plano de saúde hoje. Vossa Excelência sabe o tanto que eu corri atrás no início do nosso mandato aqui, e hoje nós temos um plano de saúde. Só não aderiu esse plano quem não quis, mas hoje nós temos um plano da Unimed na nossa prefeitura. Só não aderiu quem não quis. Mas nesses 3 anos, nunca o senhor prefeito falou assim, ó, eu quero ajudar o servidor em R$5 cada um para melhorar esse plano, para ser um plano melhor para o servidor. Nunca tivemos isso. Então eu acho que faltou mais interesse, mais a proximidade do prefeito com os servidores. Por quê? Porque os servidores, é eles que fazem a máquina funcionar, é eles que fazem a nossa prefeitura caminhar. Não adianta. Você pode ser o melhor prefeito do mundo, mas se você não tem uma equipe boa, se você não tem pessoas trabalhando felizes, contentes, com fé, com confiança no gestor, é mais sofrido, é mais desgastante. Um prefeito sem credibilidade dentro da empresa, que é a maior empresa federal, que é a prefeitura, se ele não tiver credibilidade dentro dos seus servidores, dentro do seu grupo, é mais sofrido para ele trabalhar. Infelizmente, é isso que demonstra hoje. Então, peço a Deus, em primeiro lugar, que o nosso povo pense bastante agora em 2016, e pensando nos meus filhos, pensando nos netos que vai vir futuramente, filhos, todo mundo aqui, a gente chama Pedralva melhor. E que todo o povo também regasse a manga, gente. Nós precisamos lutar com o Pedralva melhor mesmo. Estão vivendo um momento difícil hoje, a nível nacional estão vivendo. Estão vivendo a roubalheira de cima a baixo, estão vivendo. Hoje sofremos aqui para ganhar R$1.000 e a gente só vê falar em roubo de milhões. Então é muito triste isso, é triste. Desanima até de assistir televisão, porque você desanima. Porque hoje os comércios já estão trabalhando quase de a meia com o governo. Porque o governo já está sugando os comércios, sugando. Quer tirar a roubalheira que houve no Brasil, quer tirar tudo nas costas do povo. E começa nos comércios, aí gera o desemprego. Quem aguenta isso? Senhor presidente, outra coisa também que eu cobrei muito o ano passado, a respeito da Patrol, que ainda está quebrado na garagem, um equipamento de quase R$500 mil que foi usado com dinheiro do povo, independente de onde é dinheiro do povo. E essa Patrol, conforme eu falei ano passado, eu acho que já, se não acabou, deve estar acabando a garantia agora, se não acabou esse mês de janeiro. E quanto tempo faz que eu estou vendo perguntando por que ainda não acionou a garantia desse equipamento? Agora só falta vir uma resposta dizendo que a garantia acabou. Não, só falta vir isso agora, né? E lá se vai o equipamento do jeito que está, senhor presidente, que o juiz vai colocar para leilão. É uma judiação, é dinheiro do povo indo por ralo abaixo. É muito triste isso. Hoje, senhor presidente, não irei fazer muito comentário sobre estradas, não vou fazer muito comentário sobre estrada hoje. Estamos sofrendo com estradas, estamos sofrendo, mas não é só Pedralva que está sofrendo. Hoje, o que o Daniel falou ali, ele está completamente certo, na minha opinião. Parabéns pela maneira que ele pensa, correto, eu acho que ele está certinho. Agora, hoje, o que nós estamos vivendo hoje de estrada, que todas as cidades vizinhas também estão vivendo, estão sofrendo. Então vamos arregaçar a manga, vamos socorrer esses pontos, esses punhados de pontes aí, tudo condenado aí. Mas fica aqui essa minha reivindicação. Vamos lutar para que 2016 dê uma abertura melhor para nós iniciarmos em 2017. E que seja um ano bom para todos nós. E se Deus quiser que seja um ano ótimo, senhor prefeito.
e que traga coisas boas ao nosso município, porque ó, o nosso povo está sofrido, muito sofrido. Essas são as minhas palavras de hoje, senhor presidente. Uma boa noite, muito obrigado. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, plateia presente, boa noite. Senhor presidente, dizer aos senhores, aos senhores vereadores, que alegria, né, hoje quando viemos aqui nessa casa legislativa, porque não está tendo reunião, muitas coisas precisavam ser reivindicado, falado, mas não tinha que a casa para nós reivindicar. Mas falo, senhor presidente, na segunda-feira, minha preocupação, né, com o povo, com o município, ser um representante, por ocasião aconteceu a estrada localizada que dá acesso lá para as Pitangueiras, a pedido da comunidade, não só a Pitangueira, como os demais bairros, né, também sofreram muito devido às chuvaradas e a estrada não tem estrutura preparada. Então vem ocorrendo esse fato. Então na segunda-feira, quero falar a vocês, vereadores, aqui a plateia presente, na segunda-feira, dia 25, procurei aqui a prefeitura, o fiscal da estrada, o senhor Du, porque o povo lá de Pitangueira, produtores numerosos, né, não só um, são vários, me procuraram, até uns até senti até meio assim ofendido a minha pessoa, devido às estradas nessa precariedade. Então vim à cidade, contei o local, estrada ruim, pouco trecho, por exemplo, 7 trechos daqui a Pitangueira, tinha 7 lugares precários. Então vim aqui na garagem, falei pro Du, até apontei a ele, vereador Braguinha, os demais vereadores, apontei os locais que estavam precários. E como veio a estiagem, né, o solzinho, ficou fácil para ser arrumado, diz a ele, com 10 caminhões de entulho, resolve o problema dessa estrada. Porque lá tem caminhão leiteiro todo dia, banana, Pitangueira produz muito. Porque lá da Pitangueira desce lá o Bertão, Balaio e Três Panheiros, também a produção junta, e vem para o mesmo caminho. Então foi sofrido muito esse corte de banana devido a isso. E só que eu disse pro Du colocar uns 10 caminhões de entulho nos local precário, apontei para o local, ele disse para mim que não tinha entulho, não tinha cascalo, depois não tinha caminhão. Aí eu falei, não tem entulho, põe cascalo, não tem cascalo, coloca brita, porque a produção é muito grande, os impostos é muito grande. Quem trabalha no campo, na agricultura, sabe disso. Os impostos que nós pagamos, é muita coisa que nós pagamos, então para correr lá 6 caminhões de brita não ia alterar nada. Pelo contrário, trazer retorno para a prefeitura, que o escoamento e produzir. Certamente que evitar muita quebração de carro, né, muitas coisas, amanhã começa o transporte escolar e crescer mais condição à população. E então contei, fiquei até meio chateado e não foi arrumado mesmo. Depois foi lá, passou a patrol, aí melhorou um pouco. Mas fala aqui, senhor presidente, que tive segunda-feira fazendo essa reivindicação. No final de semana, visitando as moradias, até tratando de assuntos de muda de café e tal. Aí tem um cidadão, foi até meio amigo meu, muito querido, gente boa, um homem trabalhador, ele até foi ofendido, vereador Dailton. Ele disse para mim assim, Jarmin, eu falo a verdade, não voto mais não. Não voto para vereador, não voto para prefeito. Você, como vereador, deve tirar a parte do seu ordenado e comprar brita e pôr na estrada para nós. Falou isso, mas eu concordei até com ele, perfeitamente. Mas às vezes você põe, ó, vereador está lá trabalhando, que o vereador é assim, no caso eu penso. A gente tem um compromisso com o povo, tem um compromisso com o município. Pensei comigo, eu toparia até pegar dinheiro próprio, eu arrumar a estrada. Até quando acontecer, quero deixar até claro aqui nessa casa, senhor presidente. Quando acontecer um fato desse local precário que travou o trânsito, quero falar nessa casa, até eu vou lá com o governo no Ministério Público, eu vou comprar material do bolso, eu vou pôr na estrada.
para não ter esse transtorno, porque a gente representa um pouco o coração. Às vezes a gente não arruma com a mão, porque às vezes atrapalha pra gente. Pô, tá arrumando para ganhar, para comprar voto. Mas não é não. Porque a gente é honesto, sincero, trabalha, eleito, respeita o povo por ser eleito pela comunidade. A gente tem que contribuir. Tem que dar a contrapartida nossa e apresentar obra para a comunidade, para satisfazer o povo. Aí expliquei a situação, o pessoal até entendeu lá e tal. Mas senhor presidente, então não só pegar aconteceu essas coisas que aconteceu fora daqui, vários municípios, estrada asfaltada, então rodaram muito, rodou asfalto, rodou tudo, então estragou muito. Aí não tem como mexer mesmo, mas nesses pontos críticos, a gente como um homem público que tem assim poder na mão, tem que pelo menos selecionar o problema do povo, dar solução ao problema. Então eu acho que você deu uma aragem, uma estiagem com caminhão e máquina, vai lá e socorre para dar acesso aos carros. Então isso a gente, no meu ponto de vista, não acho tão difícil não. Passa ação. Então, senhor presidente, essa que é a palavra de hoje, é isso mesmo. E agora o último, hoje é a primeira reunião, né? Então não tem muito o que falar, mas esperamos que, se Deus quiser, essa casa, juntamente com o prefeito, em final de mandato, possa aparecer algo que satisfaz a população de Vedral. E afinal de contas, estamos eleitos para isso. Igual tu fez requerimento mesmo nessa casa, vereadores, Vossa Excelência aprovar comigo, pelo conhecimento são 12 famílias, e família é grande. Então, a trouxe nessa casa, requerimento fácil de ser solucionado o problema, porque devido à culpa, cair alguma coisa, o motoqueiro sair a roda lá, virar de ponta cabeça, o carro quebrado, tenho certeza, o primeiro lugar que eles vão é na casa do vereador Jardim Braguinha. Então, o senhor não tomou as medidas necessárias. Então hoje eu trouxe aqui esse requerimento, vou conversar com o prefeito também para que atenda isso aqui com o maior carinho, porque se você vê a situação que está, vai te dar medo mesmo, senhor presidente. Então por isso hoje nessa casa, saí da minha casa, fui lá olhar o local para trazer palavras concretas, questão desse requerimento, ver a necessidade que é. Ver o movimento que tem, café, banana, carro, moto, e enfim, gado também, né? Porque ali passa, tem muito gado ali, o pessoal tira o leite, então. E é um beco de estrada, você pega o principal, você vai lá no final, no Orpídio, a última morada, não tem abridão nenhum. Estrada pública até, não tem beco aberto livre para o povo, estrada pública. Então hoje quer dizer isso, senhor presidente, espero que o prefeito atenda com muito carinho essas reivindicações, e essa qual eu apresentei hoje também. E peço aqui ao vereador Braguinha, até que dê um apoio para nós, líder da bancada do partido, né, Braguinha? Então, para que atenda isso aqui, para que nada de problema seja acontecido lá. Então, agradeço muito, agradeço a Deus por nós voltar, e pedimos também que o Espírito Santo que proteja nós, que dá as mentes, ilumine nosso coração, nossa mente, para poder fazer um bom trabalho para esse povo federal que confiou em nós trabalhar por isso. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos que se encontram presentes, boa noite a todos. Senhor presidente, vou ser bem breve aqui nas minhas palavras. Alguns vereadores falaram de estrada, né? Eu já comentei também aqui, fiz a parte para o novo vereador Dailton, comentei de estrada, mas é muito simples. É só nós parlamentares dar uma volta aí pelo município, em todos os bairros, que nós vamos ver as condições que se encontra a nossas estradas. E amanhã o executivo vai colocar os seus veículos para rodarem nessas estradas, irem e voltarem. Alguns bairros até 2, 3 vezes por dia, para transportar os alunos escolares. Dinheiro público que vai ser gasto com combustível e pode ter certeza, com peças. Muitos carros vão quebrar. Tenho absoluta certeza.
porque eu sou um motorista e conheço a realidade que se encontra as estradas aí. Esses ônibus grandes, cheios de criança, vão coxar nessas curvas aí. Quem é motorista de caminhão, de ônibus, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos aqui um vereador, um parlamentar, que é um funcionário público e que é um motorista. E ele sabe muito bem. A estrada aonde esse nobre vereador trabalha, que é o bairro das Posses, eu estive lá no sábado passado e vou falar uma coisa aqui a Vossa Excelência. Não é caminho nem de trator passar numa curva em frente à casa do senhor Pedro, que é de conhecimento de Vossa Excelência, vereador Marcos Batista. Nem trator eu teria coragem de colocar o meu trator para passar na estrada naquelas condições. E não é só lá não, é vários bairros aí. Então veículos vão quebrar. É dinheiro público para comprar peças, é amortecedor, é feixe de mola, é pneu estourando. E aí nós vê, é igual diz o nobre vereador Marcos Batista, né? O prefeito, infelizmente, perdeu a credibilidade com os seus funcionários dentro da sua casa, que é a prefeitura, aonde administra a prefeitura com os funcionários, e depois administra o município para beneficiar a população. Só que para com os funcionários dentro de casa, que é os funcionários públicos, ele perdeu a credibilidade. Por quê? Não valoriza o servidor público, não tiveram reajuste. Hoje eu entrei com esse meu requerimento para que mande um projeto de lei para essa casa para beneficiar os funcionários públicos. Mas vou falar uma coisa aqui a Vossa Excelência. Estamos aqui perdendo a esperança, porque nós vimos aí no final de dezembro, a presidente anunciou o reajuste do salário mínimo de 11,67%, logo uns dias depois anunciou também 11,28% para quem ganha mais de um salário mínimo. Nós ficamos mais de 30 dias de recesso parlamentar, estamos voltando hoje. O senhor prefeito teve mais de 50 dias para ver as contas públicas, para ver o que poderia dar de reajuste para os funcionários. E hoje nós encontramos um projeto de lei nessa casa para beneficiar os funcionários. Olha aqui para Vossa Excelência ver. O pagamento está aí. Deve pagar o pessoal aí amanhã ou depois. Vai ter que complementar com os 880, que é o mínimo, para a maioria que ganha salário mínimo, porque não pode pagar menos do mínimo. Vai ter que complementar. Mas já não era para estar pensando nos demais funcionários? Qual vai ser o reajuste? Então, me desculpe, senhor prefeito, mas não está valorizando o servidor público. Não está valorizando, não. Não foi valorizado na sua gestão e está provando aí, ó. Fevereiro não mandou o projeto. De certo vai mandar aí, nem sabemos quanto por cento, né? Tem que mandar igual da infração, 11,28, 11,5. Aí vai se falar, a folha está alta. Mas não se fez nada para conter a folha. Nós estamos cobrando aqui desde 2013. Mostrando para ele gratificação, horas extras, cargo de comissão. Aí, os funcionários que estão lá por mérito, concursados, funcionários de carreira, estão sendo prejudicados por uma falta de gestão, por uma falta de visão, porque beneficia as pessoas que não fizeram concurso e as pessoas concursadas estão sendo aí lesadas, não tiveram o devido reajuste desde o ano de 2013. Só teve um reajuste que foi no ano de 2014. Aquele conhecimento de Vossa Excelência, que foi de 6,5%. 6,5%. Senhor presidente, eu vou encerrar minhas palavras em relação ao Daniel que usou a tribuna. Eu acho que ele já foi embora. Ele mencionou muito bem em relação às estradas. Ele é um cara que tem conhecimento, ele acho que é engenheiro ambiental. Então, nada melhor que ele do que conhecer essa área ampla aí. E ele tem esse conhecimento mesmo. Porque quem de nós aqui vão bater de frente com um cara que tem uma engenharia e tem um conhecimento? É isso que está acontecendo no estado mesmo. Em vez de tapar buraco, leva patrão, acaba raspando para tampar os buracos, e cada dia, cada mês, cada ano, as estradas vão se afundando mais. E parte de vargem não tem para onde a água escorrer e vai juntando essa lama. Senhor presidente, para finalizar aqui, eu agradeço aqui a Vossa Excelência, a portaria 03/2016, aonde Vossa Excelência indicou as comissões, e mais uma vez Vossa Excelência me indicou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Falo mais uma vez, a comissão de maior importância dentro dessa Casa Legislativa, e onde Vossa Excelência
depositou em mais uma confiança na minha pessoa. Pode ter certeza que vou fazer meu trabalho respaldado em cima da lei, né? E os vereadores, juntamente com os demais vereadores, né? Vossa Excelência pode ter certeza disso. Muito obrigado aí por ter me indicado aí nessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos cidadãos presentes, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado nessa casa, né, parabéns para o Daniel pelo uso da palavra, né, embora não está aqui, mas foram palavras bem dirigidas e bem mencionadas, e isso é bom para todos nós. Eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, senhor presidente, para encaminhar um ofício de pesar para as famílias dos falecidos nesses últimos dias, que infelizmente não foram poucos, né? A família do seu José da Nega, a família do seu Chico Caldas, a família da dona Tereza Francisca, né? Pelo seu falecimento, o esposo dela faleceu há pouquinho tempo, agora ela veio a falecer também. E a família do Sebastião Osório, né? Pelo falecimento da sua esposa, a dona Carma. Também a família da dona Glória, carinhosamente a Glorinha, pelo falecimento dela, e seu sepultamento ocorreu neste sábado. Né? Então eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, né, enviar, né, um ofício, desejando à família que Deus os conforte, né, os console. Foram assim pessoas de tão bom grado na nossa comunidade e que vieram falecer aqui bem próximas umas das outras. Então, um momento assim que a nossa comunidade devolveu para Deus muitas pessoas de bem, né? E que nós possamos colher deles os bons exemplos, né? Também gostaria de deixar registrado nesta casa, né, mais uma vez, um agradecimento ao deputado federal Odair Cunha, hoje primeiro secretário do governo do estado, da qual empenhou, né, na chegada desse dinheiro aí para a construção da creche, também dinheiro do Ministério da Cidade, isso que está chegando aí, esse ofício que foi lido aqui nessa casa hoje, também foi um empenho grande dele, já faz tempo que ele vem falando isso para nós, nas últimas vezes que ele esteve aqui, ele acreditando que iria dar certo, e tem aí outras verbas que estarão chegando aí através da CETOP, também do nosso município, e nós precisamos acreditar que dias melhores virão, né? Acredito que nesse início de ano, os caros colegas edis deverão estar também buscando junto aos deputados da qual os apoiam, também recursos para a nossa cidade. A gente sabe que chegaram alguns recursos por parte de alguns, mas assim a gente espera que possa ter mais parceria no nosso município, né? Porque o Pedralva precisa estar desenvolvendo mais e precisa também do apoio de mais pessoas. Então gostaria de deixar registrado nessa casa o empenho do Odair Cunha e também do Ulisses Gomes, que também empenhou aí emendas aí para academias e outras emendas que daqui a uns dias a gente estará citando aqui. E eu conto ainda que eles possam trabalhar muito ainda para o nosso município, para a nossa região. A gente vê que eles estão muito presentes aqui na região do sul de Minas, e não só nas épocas de eleições, mas sempre eles estão aí nos atendendo os telefones, está aí a assessoria que sempre está presente aqui. Tem épocas que quase todas as semanas eles estão aqui presentes, então a gente tem contato assim direto com eles. Gostaria de agradecer também ao deputado, né, porque nessa correria aí que Vossa Excelência teve todos os conhecimentos a respeito dos horários de ônibus que foram retirados, e eu pude ir com a assessoria do Ulisses Odair ali em Itajubá por várias vezes, fomos na Gardena, fomos no DR, e finalmente eu encaminhei todos os documentos para a CETOP, né, para a Secretaria de Governo, e eu recebi um ofício, da qual está registrado aqui na Câmara, recebi até mais um ofício, e pedindo para mandar a documentação original, e da qual eu pude estar entregando em mãos lá em Belo Horizonte, na Secretaria de Governo, e a gente teve um bom retorno. Eles encaminharam um ofício para o DR pedindo para fiscalizar, né, a empresa. Aí a coisa funcionou mais rápido, a gente já teve aí a volta de 2 horários de ônibus, e fui na DR essa semana passada, aí obtive a notícia que eles ainda vão lutar para
ajustar mais alguns horários. Tem horários bem pertinho e tem espaços grandes e as pessoas precisam e olha, tá espaçoso demais, né? Então isso aí foi uma luta de muito tempo, né? Porque foram vários meses, quando a gente estava já quase sem esperança, aí deu certo e a gente agradece o apoio deles por ter ido junto com a gente. E também foi uma luta aí que eu fiz aí dentro dos limites, né? E indo e vindo para Itajubá e correndo atrás, e graças a Deus a gente teve um bom resultado. Essa noite é isso, né? E desejar, né, para a Vossa Excelência esse ano 2016 um bom trabalho, que todos nós possamos nos empenhar e somar para que o nosso município seja agraciado com a representatividade aqui da Casa Legislativa, não esse ano se deslocando só pensando nas eleições que se aproximam, mas que a gente possa procurar cumprir bem este ano o que ainda resta para a gente trabalhar. E que Deus nos abençoe neste primeiro dia da nossa reunião e todos os dias que ainda virão. Eu informo aos senhores vereadores que, como a próxima segunda-feira será de carnaval, essa casa não terá expediente, retomando o trabalho na quarta-feira. Eu convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 10 de fevereiro, às 20 horas, na quarta-feira próxima semana. E antes do encerramento, eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores que gostaria de ter uma conversa de 2 minutinhos com os senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Vamos todos com Deus.